falando e vou continuar falando até onde Deus quiser que eu fale. Um amigo meu disse para mim assim essa semana: não para não, você tem que continuar esse negócio aí. Eu falei: ah, meu Deus, eu quero sair dele, mas amém, eu sei. Então ele está falando sobre processos para viver o propósito. Eu vou dar uma introdução antes de começar a pregar, tá bom? Porque é um assunto que está estendido hoje, por ser o último domingo na lógica humana. Era para finalizar esse assunto, porém não estamos vivendo a lógica humana, amém? Estamos vivendo a lógica de Deus, que é o princípio dele. Como já estamos falando sobre os processos, que são nada mais que um preparo para estarmos prontos para viver os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Já temos falado isso há um bom tempo. E eu preciso da sua total atenção. São assuntos que são complexos e que, se a igreja do Senhor não estiver atento, não vai compreender. E essa compreensão não vem com a razão, ela vem através da revelação do Espírito Santo. Então põe a mão sobre a sua mente nesse momento. Todos. Espírito Santo, que a mentalidade deles sejam cativas a Ti, como diz a Sua palavra. Que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E os seus corações prontos para receber aquilo que o Senhor já projetou para a vida deles. Porque quem convence o homem, quem instrui o homem, não é o homem, é o Teu poder, através do Teu Espírito. Então, Espírito Santo, Tu tens a liberdade de fazer a obra completa nesse dia, nessa hora, nesse momento. Amém? Tá ligado? Mais ou menos, mas entendo que a maioria está com caneta, isso é muito importante, e papel na mão. Nós já estamos vindo falando há um bom tempo sobre processo. Isso começou desde quando eu comecei a falar sobre o medo. E todo processo não é fácil, né? Nenhum processo é fácil, nenhum. Como vocês mesmos já estão vendo, e cada um tem o seu próprio processo, aonde está vivendo o desafio das suas vidas. Está sendo fácil o que você está vivendo com Deus nesse momento? O processo que Deus te levou a viver. Porque como eu iniciei toda essa série, eu disse que existe 2 tipos de processos. O processo que o ser humano escolhe a viver, e as consequências é por conta própria do que ele plantou, do que ele escolheu a viver. E existe o processo que Deus nos leva a viver. O processo que o homem nos leva a viver nos leva à morte, mas o processo que Deus nos leva a viver traz vida, né? Ele recria, ele cria e ele faz tudo novo no meio desse processo. Na maioria das vezes não entendemos, não compreendemos, são dolorosos, não queremos nos submeter, o orgulho fala, a altivez fala, as vontades falam, a razão fala, mas desde o início nós estamos aprendendo que precisamos nos submeter ao que Deus quer e não o que nós queremos. O que o ser humano quer é bom para a sua carne, mas não é bom para o seu espírito. E o que Deus quer faz o teu espírito ser agradável, porque faz bem para ele e reflete na sua carne. Por isso aprendemos que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Começa no espírito, amém? Mas para que o espírito tenha voz, para que o espírito tenha como falar, a mente precisa estar cativa na renovação da palavra de Deus. Porque às vezes o Espírito fala, mas se a sua mente não estiver de acordo com a palavra de Deus, se sua mentalidade não estiver de acordo com o renovo do que Deus tem, você não vai ouvir, você não vai receber, você vai questionar, porque a sua mentalidade precisa se submeter ao poder de Deus. E eu nem sabia de nada e não está nos meus bolsos, mas vamos lá. Então, eu já estou... Deixa eu fluir, deixa. Eu estou aqui no Rio. Então, quando a minha mentalidade ela recua da palavra que é a verdade, quando ela rejeita o renovo, quando ela não se submete por causa da razão que está falando, por causa do orgulho que está falando, o meu espírito, por mais que ele seja o espírito que vem de Deus, por mais que o Espírito Santo tenha contato com ele, eu nunca vou me submeter enquanto a renovação, que é através da palavra, não
sobre a minha mentalidade. Então eu preciso fazer o que Romanos 12 está dizendo. No capítulo 12, verso 2 diz: renovai o vosso entendimento pela palavra. Então, para eu compreender, para eu poder entender só o simples fato que o poder de Deus é maior do que qualquer outra coisa, a minha mentalidade ela tem que se submeter. E para ela submeter, ela tem que se converter aos mandamentos, que é a palavra de Deus a meu respeito. Amém? Quando isso não acontece, eu me recuso a viver o processo, eu não compreendo o processo. E se Deus está falando, eu não estou ouvindo, porque o que eu quero ouvir o que massageia o meu ego, o que massageia a minha vontade. Eu quero fazer com que a vontade dele se submeta à minha e não ao contrário. Pois é a minha vontade que tem que se submeter à de Cristo, para que ele apareça e nós desapareçamos. Não é assim que nós estamos vendo falar? Então todo processo é um preparo para viver o propósito. Tem gente querendo viver propósito, e tem gente que começou a viver propósito antes do início de tudo. E aí o que acontece? Deu errado, deu ruim. Teve que fazer o quê? Voltar para o processo. Porque é no processo que você é habilitado, é no processo que você é equilibrado, é no processo que você tem as verdades a seu favor. Sem ele você não vai conseguir nada. É tipo uma criança, um Noah de 2 anos de idade, eu pegar um Noah e botar ele na beira do fogão e falar: faz o arroz. O Noah vai saber fazer o arroz. O Noah tem 2 anos de idade. Como é que ele vai socar o alho? Como é que ele vai botar o óleo? Como é que ele vai acender o fogo? Como é que ele vai saber o tempo do alho para jogar o arroz? Como? Ele é uma criança de 2 anos, ele não sabe isso. É a mesma coisa. Se eu não me submeto a viver o que Deus quer, nos processos que ele tem, eu vou querer viver propósito antes do tempo. É um bebê fazendo o que não deve fazer antes do seu tempo. Amém? Amém. Temos que crescer? Amém. Temos que avançar? Amém. Porém, há um processo. Não fuja do seu processo. Está doloroso, enfrenta-o. Acabamos de cantar. Renova a unção sobre mim, Senhor. Não temerei o que o diabo vai fazer. Não é assim? Não temerei. Cantamos. Você tem, por isso que eu pedi para ela repetir. Você tem noção do que você cantou? Aí quando o diabo se apresenta no meio do processo, ou quando o processo fica doloroso demais, você quer meter o pé. Se submeta. A raça humana, ela é difícil de obediência. É uma raça que não consegue. Um cachorro, você consegue domesticar, né? Um pássaro, uma águia, você consegue até domesticar a águia, gente. E olha que é um bicho selvagem. Mas o ser humano, te contar, tu vai pegando de Gênesis, tu vai lendo, tu vai vendo, meu Deus, que paciência que o Senhor tem. Porque ou raça difícil de se submeter, ou raça difícil de obedecer. Nós sabemos que nós não viemos do macaco, amém? Ninguém crê nisso aqui, aleluia, né? Nós viemos do pó da terra, que o Deus eterno formou um bonequinho e soprou sua vida, Zoe, dentro de nós. Dentro de nós habita a vida do Todo-Poderoso. Nós fomos feituras pelas suas mãos. Amém. Se há um Criador que me criou do pó da terra, se você parar para olhar e você vai olhar para o pó, você vai dizer: meu Deus, inacreditável. Pois ele, impossível para você, para ele não é. Nada é impossível. Então ele nos criou. Então, mediante isso, eu já começo a compreender que ele é maior do que qualquer outra coisa. E que é dele a nutrição que eu preciso extrair. Mas eu não posso só querer os benefícios, eu tenho que me submeter. E se submeter nem sempre é bom. Quebra o bico, quebra o orgulho, quebra a altivez, faz o homem que acha ser muita coisa entender que não é nada. Mas isso é quando eu me submeto, quando eu escolho viver isso, amém? Amém. Deus tem preparado a terra para receber de suas sementes e nutrição, que vem somente dele. Nós somos essa terra que o Espírito Santo tem preparado. A semente é a sua poderosa palavra. A nutrição é do próprio Jesus Cristo, que é a fonte da nutrição, pois ele é a videira verdadeira, como nós já vimos em João 15, do 1 em diante.
Semana passada foi um negócio, João 15. E eu ainda falei que eu não tinha terminado porque eu não terminei. Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramos, estamos nele. Se o enxerto feito através do poder de Deus deu raiz, é dele que extraímos a nutrição que nós necessitamos, que nós precisamos dia após dia. Não vivemos porque escolhemos viver, sabe? Não estamos na presença dele porque escolhemos ele. Nós não escolhemos ele, nós não escolhemos viver. Ele nos escolheu e ele escolheu criar-nos para ser a habitação dele. Então não é nada sobre você, é sobre ele. Não é nada para você, é para ele. Se vivemos hoje é porque ele decidiu dessa forma. Se estamos aqui hoje ouvindo a palavra dele é porque ele decidiu dessa maneira. Então nós precisamos nos submeter a ele. Parar de deixar o orgulho falar. E o orgulho tem voz que parece ser de Deus e não é. Sabia disso? Mas ainda usa versículos que encaixa para justificar o seu orgulho, para justificar a sua razão, mas a própria palavra quebra, porque quando Deus foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites, ele foi levado para ser tentado por Satanás, e Satanás veio como? Através da palavra. Se ele, 100% homem, 100% Deus, deixasse a humanidade dele falar naquele momento, ele tinha submetido ao que Satanás estava propondo, e não o que Deus tinha para a vida dele. Afinal de contas, eu não estava aqui. Afinal de contas, e nem sabia o que você ia pegar. Afinal de contas, ele era 100% homem. Ele tinha desejo, ele tinha pensamento, ele tinha vontade de parar. Tudo que você tem estava sobre ele. Porém, ele decidiu obedecer uma ordem dada. Ele decidiu se submeter por amor a você e a mim. Aleluia. Como é que nós não conseguimos nos submeter a ele por amor a ele? Você não tem que se submeter por amor a ninguém. Você tem que se submeter por amor a ele. Aleluia. Ele se submeteu ao Pai. Ele decidiu vir à terra por amor a vocês. Porque os amou, ele foi para a cruz. Porque os amou, seu sangue foi derramado. Porque ele nos amou, foi que ele nos comprou. E essa compra é irrevogável. Não tem como ir lá e dizer, eu quero de volta. Satanás pode até tentar, mas não vai conseguir. Ele só vai conseguir das mentes fracas. Ele só vai conseguir do orgulhoso que não quer se submeter. Ele só vai conseguir daqueles que realmente não crê que Cristo Jesus é Cristo Jesus e que Ele é o todo poder e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A esse realmente Satanás vai conseguir. Mas aquele que reconhece que Cristo Jesus é quem é, que se submete ao poder dele, esses, ninguém. E esses que Satanás vai conseguir, não é porque Deus abriu mão dele, não. Ele abriu mão do próprio Deus. Então, no meio do processo, eu começo a entender e viver isso. Ele é a videira verdadeira, João 15,16, do 1 até do 1 e diante. Quase que não sai, meu Deus. Só estou dando uma pincelada, hein? Tudo isso tem seus processos. E eles não são fáceis. E nenhum processo. Quando uma mulher grávida engravida, cadê Camila? Está sendo fácil, Camila? A Sil não está aqui. A Sil já está no final, a Camila está no início. Se perguntar para qualquer uma das duas como está sendo, nenhuma das duas vai dizer que está sendo fácil. Porque o início é complicado, o fim também. Então o processo de uma gestação também não é fácil. Então tudo na vida não é fácil. Tudo na vida tem um processo. Desde o espiritual quanto do físico, do carnal. Tudo tem um processo. Agora, é o nível da minha escolha que vai fazer o que eu vou viver ou o que eu não vou viver. Se você quer viver o processo sem se incomodar, se submeta. Agora, quando eu começo a brigar com Deus, porque tem aqueles que entram no ringue e quer brigar com Deus. Deus está te levando para um lugar, eu não quero ir para esse lugar. Eu não vou fazer isso, não, Senhor. Eu não vou tocar hoje. Eu não vou cantar hoje. Eu não quero pregar hoje. A minha voz está se acabando, eu estou aqui. Poderia muito bem dizer, não, minha voz está ruim, olha, pega aí, porque são bons. Vocês estão vendo o fluir deles. Grace é outra pessoa. E assim Deus vai fazendo. Poderia ser Duda, poderia ser Graciele, poderia ser Ana, poderia ser qualquer um.
Que minha voz, ó, não tá legal. Fica a dica. Mas eu me submeto. Né, dona Bruna? Verás esses dias chegarem. Tudo tem seu tempo, tudo tem um processo. Não tem pra onde correr. Quem está na chuva é? Tem como se esconder da chuva? Tudo isso tem seus processos e eles não são fáceis, como eu disse. Requer muita determinação e entrega real. É uma entrega real. Não adianta, gente. Eu não sou desse mundo. E cada dia está ficando mais visível isso. Não sou, nenhum de vocês são. Eu quando estou nele, eu estou nele. Estou nem aí. Se caiu chuva do céu, se... eu estou nele, dá licença. Me deixa aqui nele. Não me incomode não me atrapalha não, porque eu estou nele. Sabe? Então o louvor foi tudo hoje. Mas para alguns só foi uma emoção, um momento. Não podemos ser isso, não podemos deixar viver um momento, não podemos deixar virar uma emoção. Porque a Bíblia diz que nós não temos que estar nem frio, nem morno. Nós temos que estar quente, fervendo. Então por isso Paulo diz, avalia o homem a si próprio. O povo acha que é só para ceia, não é só para ceia, não é para tudo, queridos. Precisamos nos avaliar constantemente, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos saber o que está impedindo, por que eu não estou sentindo o que Camila sente, por que eu não estou sentindo o que o Luciano sente, por que eu não estou sentindo o que a Tayane está conseguindo se derramar, a Tayane está lá, por que eu não sinto, por que eu não sinto o que Simone está sentindo, por quê? Porque você está olhando para os outros, fecha seus olhos e olha para ele. Nós não podemos viver pelo que o Berg está sentindo, nem pelo que eu estou sentindo. Meu Deus! Cada um vai viver a sua própria experiência, porque cada um tem o seu próprio processo. Aleluia. O meu processo me leva a algo, o seu processo vai te levar a outro algo. E isso a Bíblia completa dizendo que o corpo junto faz a diferença. Aleluia. Mas cada corpo, cada membro do corpo tem a sua função. Então não queira viver o processo da Jaque, ou o processo do Cabral, ou o processo da Grace. Não, viva o seu processo. Aleluia. Não corra do seu processo. Não corra dele, corra para ele. A gente perde o tempo correndo dos processos, querendo viver as nossas razões, os nossos porquês. As nossas razões e os nossos porquês são insignificantes diante do poder de Deus. O poder dele é suficiente. Ele vira para Paulo quando Paulo está passando um processo difícil. Paulo está sendo perseguido e o espinho da carne dele está lá, aquele espírito maligno que foi enviado para poder perturbar a vida de Paulo. Aí Paulo vai 3 vezes a Deus: Senhor, tira de mim, se for possível, tira de mim. Ai, Senhor, tira de mim. Eu peço na 3ª vez, Paulo: Senhor, você não está me ouvindo, tira de mim. Aí pela 3ª vez Deus fala, eu acredito que mais firme: Paulo, a minha graça é tudo do que você precisa. Aleluia. Pois quando você está fraco, Paulo, é quando o meu poder se aperfeiçoa em você. Aleluia. Então tem gente querendo fugir do processo. Corra para dentro do processo. Porque quando você foge do processo, recarga para a tua vida coisas que Deus não criou. Quando estamos na desobediência, nós abrimos brecha para as trevas dominar. Quando estamos desobedecendo na ordem de Deus, porque achamos demais, porque queremos demais, porque a minha razão fala mais alto, eu preciso entender que todo o meu corpo, toda a minha essência vem dele. E para ele voltará. Glória a Deus. Eu preciso compreender que a minha razão não existe mediante ao poder dele na minha vida. Ah, mas eu só queria ser um membro. Ah, mas eu não queria fazer nada. Ah, mas eu não. A palavra dele vai dizer em Jeremias: eu é quem sei.
diz o Senhor. Aqueles que querem demais não vão viver. Aqueles que não querem nada, é esses que atraem. Meu Deus! Porque os que querem demais não estão prontos. E aqueles que não querem estão se submetendo para ser pronto. Mesmo consciente ou inconsciente, Deus está levando. Então vamos parar de querer que a nossa razão fale. Amém? Provérbios 19:21. Precisamos de submeter. Nunca viveremos o que Deus tem para nós se não nos submetemos a Ele. E isso requer uma escolha. Qual tem sido a sua escolha? Ser teimoso? Ser rebelde? Achar que Deus vai fazer do seu jeito? Eu não consigo entender de onde esse povo que pensa dessa maneira, que eu acredito que nenhum aqui, amém? Aleluia. Alguém pensa assim, rebelde? Ai, passou um frio aqui na barriga. Mas eu não entendo de onde esse povo já que tira esse fundamento. Que tu pega lá de Gênesis, aí tu vai caminhando, tu não vê nenhum rebelde ter sucesso. Tu não vê nenhum desobediente ter conquista. Tu não vê ninguém que não se submeteu a Ele ter vitória. Todos tiveram que quebrar o seu bico, o seu orgulho e sua razão para se submeter ao poder de Deus, para viver o que Deus tinha. Se não se submetesse, não viveria. Não viveria, passaria para o próximo. A gente viu isso lá no próprio Êxodo, eu acho que fala de Faraó e Israel, que 40 anos se passaram e eles não entraram na terra prometida. Depois de mais 40 anos de preparo, 80 anos se passa e uma nova geração entra, porque a velha que saiu de Israel não entrou na terra prometida, porque não se submeteram ao poder de Deus. Achou que Deus ia se submeter a eles. Aí Deus, então peraí, vamos para o deserto, vamos para lá, vamos passar um tempo. E Deus ainda deu chance deles se voltar para Ele, se arrepender dos seus maus caminhos, mas não, eles permaneceram. Então uma nova geração, junto com Caleb e junto com Josué, foi a geração a qual entrou na terra prometida, porque foi a geração que se submeteu ao poder de Deus. Vocês têm noção disso? Vão perder quanto tempo aí? Com seus orgulhos, com as suas vontades? Você que está em casa, tem preguiça de perder tempo? Eu estou com preguiça de perder tempo. Agora a minha frase é essa. O negócio, que preguiça. Mas não é preguiça de fazer as coisas, não. Preguiça mesmo disso, de até pensar isso. Não, meu Deus, que preguiça, perder tempo. Para, gente. Tenha preguiça, a gente tem preguiça para tanta coisa, né? Tenha preguiça de perder tempo. Tenha preguiça de perder tempo. A preguiça de Deus não, a preguiça não é de Deus, mas para não perder tempo, por Rosilene, tá? Já, o Gouveia, não Rosilene bíblica não, Rosilene Gouveia já está dizendo para você, tenha preguiça. Verso 1. Brincadeiras à parte, eu coloquei aqui no capítulo, eu vou ler os dois capítulos, tá? Tanto na King quanto na Viva, mas eu gostei da versão na King. É a King. Capítulo 19 de Provérbios, verso 21. Na Viva está escrito assim: o homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Na King está assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Berg já tem até decorado. O Berg é a King, a paixão do Berg é a King. A King James fala de uma frase mais, não sei, se encaixou melhor no que eu estou falando. Mais original. A Viva, que foi traduzida tanto para o entendimento, não falou o que eu queria. Mas amém, deixa estudo de Bíblia para depois. Vamos aqui para o que Deus está falando aqui na Bíblia também. Nós precisamos de submeter, porque não é o seu desejo, não é a sua vontade. Nós fazemos planos e tem que fazer plano. O povo tem que sonhar, o povo tem que projetar. Porém, nós aprendemos com a própria palavra de Deus que precisamos oferecer a Ele os nossos sonhos, apresentar a Ele os nossos projetos, os nossos planos, para ver se encaixa com o que Ele já tem para a sua vida. Porque se o que Ele tem para a sua vida não se encaixar com aquilo que você projetou, você vai ter que se submeter para viver o que
Ele já tem para a sua vida. Porque não é o que você projetou que vai se encaixar com o que Ele tem para você, mas é o que Ele tem para você que tem que se encaixar em você. Amém. E quando eu não me submeto, eu sou teimoso. E quando eu sou teimoso, eu sou rebelde, porque teimosia é rebeldia. Não se submeter a Deus é rebeldia. Não quebrar o bico, os orgulhos, as vontades próprias é rebeldia. Então hoje, a palavra de hoje é um pouquinho dura. Assim, eu nem comecei a pregar, só estou na introdução. Mas é um alerta para a sua vida. Pois o homem precisa se avaliar. E a igreja, o papel dela é trazer você para perto de Deus e não te afastar de Deus. E na maioria das vezes as suas razões te afastam de Deus. Os seus porquês se afastam de Deus. A sua maneira de pensar se afasta de Deus. Tudo em nós precisa se submeter ao que Deus tem. Para estar nele. Sabe? Cada dia que passa, quem me conhece mais perto, vou me usar hoje, não gosto de me usar, mas vou. Quem me conhece mais perto, sabe o quanto de mim está se quebrando para se submeter. Tem sido fácil? Não. Tem dia que eu choro, tem dia que eu falo, caraca, Jesus, sério? Meu Deus, não acredito nisso, não. O que é isso? Amém, né? Vamos embora. Então, é umas coisas, já que rio, mas é sério, que ela está no meu barco. São umas coisas que não é a sua vontade, é a dele. E quando você entende isso, quando você, isso aqui, se submete a isso aqui, você começa a quebrar os seus orgulhos, sua razão, sua vontade. Pois não é mais mentira que você está vivendo, você está vivendo a verdade. E ninguém habilmente está mentindo para você, pois se a verdade entrou em ação, a mentira, quando ela aparece, por mais bela que seja, por mais que soe a melhor verdade, você sabe que é uma mentira. Aleluia. Você entende isso? Aleluia. Que façamos, então, em meio a tudo isso, a escolha certa. Existem dois caminhos, a Bíblia revela. O reto e cheio de vida, porém, ele é estreito. E o torto e morto, porém, de estreito, ele não tem nada. Qual é e qual será a sua escolha? O caminho que Deus apresenta para nós, ele é cheio de vida e ele é reto. Mas ele é estreito. E quando você se submete a viver o que Deus tem para a sua vida, esse estreito, conforme você vai entrando, uma vez eu ouvi um pregador falando desse jeito. É tipo um funil. Você está submetendo à vontade de Deus, então você está entrando no caminho reto dele. É estreito. No início já é estreito, vai ficando mais. Sabe um espremedor de azeitona? Quando coloca a azeitona dentro dele para espremer o caroço? Para o caroço sair, a azeitona virar o azeite, ou virar a polpa, ou precisa ser espremido, não é assim? O caminho estreito de Deus é assim, conforme você vai entrando, tudo que não provém dele vai ficando, porque é estreito. Não tem como você carregar a bagagem, não tem como você carregar aquela âncora cheia de coisas, cheia de trapo, de imundícia, ao qual o Senhor já mandou você abrir mão e você não abre. Sabe aquele trapo que você quer carregar na caminhada com Jesus? Não. Quando eu escolho caminhar no caminho reto, eu vou indo no estreito, ao ponto que só vai dar para eu passar. Aleluia. E quando eu passar, tudo que era impuro, tudo que era imundice, tudo que fazia separação, tudo que fazia divisão, está lá. Aleluia. Glória a Deus. Pois o caminho dele é perfeito. Agora, o caminho largo, aonde só existe mentira, morte, é o caminho de Satanás. Satisfaz os meus desejos, satisfaz as minhas vontades. É bom, perfeito para a minha carne. Então ele é largo. Dá para você levar o teu trapo de imundícia que você quer carregar o resto da sua vida. Abre mão dessas coisas que está te impedindo de receber de Deus. Abre mão desse trapo de imundícia onde o diabo tem tido um gatilho contra você. É seus sentimentos, é as angústias, é a mentalidade, é os desejos, é a vontade. Mas diante disso tudo começa pela mente. Se sua mente submeter ao poder de Deus e se renovar diariamente pela palavra de Deus, esse trapo de imundícia vai sair da tua vida. Aposto porque trapo de imundícia, porque para mim é. Não é bom, não é agradável. Por que tu está carregando? Sentir angústia é bom? Ficar chorando por coisa alguma é bom? Querer morrer é bom? Querer abrir mão da sua própria vida é bom? Não é, gente. Então é um trapo de imundícia, não tem nada a acrescentar, só tem que te roubar de você. Então abre
sua. Qual caminho você vai seguir? Tiago, capítulo 4, verso 7. Também falou isso hoje? O Espírito está aqui hoje, hein? Sempre está. Mas tem umas sintonias, tem uns dias que é um negócio. Tiago 4, verso 7. Vamos ler o 8 também, mas só a parte A do versículo 8, tá? Porque a parte B do versículo 8 já é outra pregação. O que se encaixa é essa aqui. Capítulo 4 de Tiago, verso 7, diz assim: portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Se submeta a Deus, e o diabo fugirá de você. Mas ele não vai fugir de você porque você é um fortão. Ele vai fugir de você porque você se submeteu. E através dessa submissão, ele vem. Quando ele vem, o diabo olha e fala: epa, não posso. Peraí, que aquela ali não é, a Jaque não é só sapatinho de fogo, não. Tem palavra dentro dela. Epa, peraí. Eu falo que ela é um sapatinho de fogo. Não, peraí, não posso. Ih, a Grace quando ora a Deus, não. É assim. E ele fugirá de vós. Você vai se aproximar de Deus e ele vai se aproximar de você. Aleluia. Sabe, tem acontecido aqui nessa igreja, eu acredito, aleluia, que o simples tocar de um teclado muda toda a atmosfera. O simples levantar de um tecido faz não só o corpo arrepiar, mas como se a presença dele está para receber a adoração. Glória a Deus. Aleluia. O simples fato de você se arrumar na sua casa para poder vir aqui, o seu coração já se enche de alegria, porque você está se submetendo a Deus. O diabo tem fugido de você, e com isso você tem se aproximado de Deus, e com isso ele tem se aproximado de você. Glória a Deus. Aleluia, gente. Aleluia. Aí agora eu vou começar a pregar, tá? É agora, já pode deixar aberto Mateus 13. Jesus, na maioria das vezes, fala por parábolas, difíceis de entender no natural. Antes de eu falar o significado na King sobre isso, vou te dizer uma coisa: parábolas não eram histórias reais, eram histórias fictícias que Jesus usava, na verdade, para poder atrair o povo, para que o povo pudesse compreender. Tem gente por aí que diz que parábola é histórias reais. Não, não são histórias reais, tá? Ok? Aleluia. Precisa usar um exemplo natural para explicar. Precisa, por quê? Porque se pegar... Berger, você entrou aqui no que eu vou falar, mas tá bom. Se pegar o natural da palavra e falar, tipo ele, Jesus, está na terra, e ele virar para aquele povo e dizer: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não vem por mim. Ele é um homem falando. É o natural falando. Então, para ele poder atrair a multidão, para chegar a essa parte que ele disse isso, ele precisou usar meios aos quais não eram naturais, porém era correto mediante a verdade que existe dentro dele, para poder atrair o povo. Então as parábolas eram faladas em ocasiões específicas e locais específicos que era necessário falar dessa maneira, ok? Segundo o estudo da Bíblia King James, a expressão parábola vem do original grego paráboles. Esse grego eu consigo falar, manda falar os outros. Não me atrevo. Que significa colocar coisas semelhantes lado a lado, para estabelecer comparação, estudo e tirar um ensinamento. Em nossa linguagem, a parábola é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por uma analogia derivada da experiência cotidiana. Quer dizer, o Senhor pegava as experiências cotidianas, transformava numa história e trazia a verdade para que aquele povo pudesse ouvir as suas revelações. Significado de analogia
relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então, o Senhor, ele pegava... Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar uma parábola. Então, para eu falar uma parábola, eu preciso trazer o seu entendimento, para você não achar que isso aqui é uma história real, né? Então, o Senhor, ele pegava as parábolas dele, as analogias daquele lugar, e transformava em belíssimos discursos, para que o povo pudesse ouvir. Capítulo 13 de Mateus, nós vemos Jesus falando sobre o solo pronto e o solo que não estava pronto para receber as sementes que o semeador tem derramado. Mateus capítulo 13, vamos lá, verso 1. E nós vamos ler até o verso 23. Espero que eu consiga falar tudo antes que o meu despertador desperte. Já estou achando pouco tempo para falar. Tem muita coisa para falar. Capítulo 13, verso 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e desceu para a beira da praia. Aparente, essa casa aqui era a casa de Simão e de André, tá, gente? Aonde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou no barco e ensinava dali. Atenta. E ensinava dali. Cadê onde eu parei? Ensinava dali. Enquanto o povo ouvia da praia, Jesus usou muitas parábolas aparentes. Por que o povo não entrou no mar? Porque o povo tinha medo do mar, por causa de acontecimentos antigos. Foi o mar que Moisés abriu, foi no mar que houve tantos acontecimentos, então eles temiam ao mar. Então eles deixaram Jesus entrar no mar, tá? E Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, aonde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso. Verso 6. Obrigada, meu amor. Mas o solo quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita, que eram de 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Seus discípulos vieram a ele e perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então ele explicou: a vocês foi permitido o entendimento a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não, porque aquele que tem recebido mais terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. E por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja. Ai, que sujo. Gente, vou ter que parar por aqui. Mas vamos lá, deixa eu ir. Aonde eu parei? Verso 13. E por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos.
Se não fossem assim, veriam com os seus olhos, ouviriam com os seus ouvidos, compreenderiam com o coração e se voltariam para mim, eu os curaria. Verso 16. Mas benditos são os olhos de vocês, porque veem, seus ouvidos, porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade, muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Eita! Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria, porém ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e os enganos das riquezas sufocam a palavra e eles não produzem fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 30, 60 e até vezes o que foi plantado. Entendeu? Será? Eu vou tentar explicar mais ou menos, se não der a gente para, porque já são 8h20 e eu não posso passar. Aqui nós vemos o lavrador falando sobre a forma de plantar, né? E Jesus começa a dizer essa história falando de um lavrador, falando de um cara que saiu a semear, e a semente primeiro caiu à beira da estrada, e à beira da estrada ela não produziu fruto, porque estava raso demais, não tinha profundidade alguma, e ele veio, e aí a segunda caiu em terra cheia de espinho, e Moral da história, essa terra é o seu coração, o semeador é Jesus. E o que eu quero te perguntar essa noite é: como é que está a terra do teu coração para receber as sementes que vem de Deus? O semeador está plantando. E nós começamos a ver a explicação do próprio Jesus. Aí você pergunta: mas por que ele fala por parábolas? Vamos lá, Isaías, abre comigo. Vou ter que correr, senão... Isaías 6, verso 9. Isaías 6, verso 9, nós vamos ler para o verso 13. Diz assim: e o Senhor me respondeu. Isso aqui é uma visão, tá? Isaías começa a ver no ano que o rei Uzias tinha morrido, o trono de Deus. Aqui é o encontro de Isaías com o poder de Deus. Aqui é a marca que Deus fez na vida de Isaías. E no meio dessa visão toda que Isaías estava tendo, ele teve medo, ele achou que ia morrer, porque ele estava vendo o trono de Deus. Eu morri de rir fazendo essa leitura hoje, porque quando ele falou: meu Deus, é certo que morrerei, eu falei: kkkk, o homem de pequena fé, não conhece, por não conhecer, pensou que ia morrer, porque ele se sentia indigno e impróprio. E aí o anjo veio e colocou uma brasa viva na boca dele, E em seguida Deus vai e fala exatamente isso daqui para Isaías. No verso 8, vamos ler o 8 também, vamos ler o 8. Então ouvi uma voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me. Verso 9, e o Senhor me respondeu: sim, você irá, e esta é a mensagem que você levará ao meu povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las.
Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensíveis o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os seus olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se volte para mim e eu tenho que curá-los, né? Verso 11. Eu perguntei, então, Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu, só depois que as cidades forem destruídas, ficarem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados, até que o Senhor afaste para longe dela os homens e a terra fique completamente destruída e abandonada. Mas mesmo que fique 1/10 parte do país, ele também não vai escapar e será destruída. Israel será como terebinto, é isso? E um carvalho derrubado que deixa um toco. Oh meu Deus, que dificuldade! Um toco. E esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Quando o semeador ele começa a falar e ele usa esse capítulo 6 de Isaías, ele está falando de Israel. Israel desprezou, Israel rejeitou. Por isso o Senhor fala que fez com que os seus ouvidos não ouvissem, seus olhos não vissem. E aí ele vem e diz assim: é permitido a vocês ver, é permitido a vocês ouvirem, porque ele quis dessa maneira. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito à igreja. Então, o que significa isso, apóstolo? A carne, a vontade carnal que havia sobre Israel, fez essa separação. Fez com que eles fossem um povo rebelde, um povo que não se submeteu, um povo que não se rendeu, um povo que não estava nem aí para o que Deus tinha para a vida dele. Vocês entendem isso? E aí Deus levanta uma nação, um povo, aonde se submete, aonde tem prazer de estar na presença dele. E por mais que ele fala por parábolas, eles entendem. Porque ele mesmo diz aqui no capítulo 13, eu estou correndo, tá? No capítulo 13, que diz assim: é permitido a vocês ouvir, é permitido a vocês verem, é permitido vocês sentirem. Foi permitido da parte de Deus de nós ouvirmos o que Ele tem para nos dizer, de nós vermos o que Ele tem para nos mostrar. Vocês entendem isso? Amém. E nós somos a terra fértil, a terra que o semeador tem semeado. Ele fala, eu nem vou ler os bolsos, eu vou ler só isso aqui. Agora esta é a explicação: o caminho aonde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entendem, não compreendem. Então o maligno, o adversário das nossas almas, vem, arranca a semente do coração dela. É por isso que a maioria das pessoas que entram dentro da igreja, que sai dentro da igreja, que ouve, que ora, que faz, não tem firmeza, não tem equilíbrio, porque é raso. Não compreendem o ensinamento da palavra, não entendem a revelação da palavra. O diabo vem e arranca o que ela está ouvindo, impedindo a compreensão, impedindo. Como é que o diabo arranca? Travando a tua mente, fazendo seus ouvidos não ouvirem. Porque Deus disse, foi permitido a vocês ouvirem. Vocês fazem parte de um povo rebelde? Vocês fazem parte de um povo que não se submeteram? Vocês fazem parte de um povo que está obedecendo, amém? Amém. Então seus ouvidos estão? Então a compreensão vem. Talvez não na hora, mas vem. Quando eu tenho esse raso, fica fácil para Satanás vir roubar de mim.
Arrancar do meu coração a palavra do Senhor, amém? Amém. São 8h30, vocês me dão 10 minutos? Sim ou não, igreja? Sim. Por favor, 10 minutinhos. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem, recebe com verdadeira alegria, porém ela não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele abandona. A segunda representa esse caminho cheio de pedras, um caminho difícil. Recebem, né? Sai daqui, que culto maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Aí começa a segunda-feira, tu ainda na palavra, tu vai para o trabalho, tu vai para o mercado, tu vai lavar uma roupa, tu vai comprar um pão, começa os desafios, começa as dificuldades. Aí vem as tentações, aí vem os desejos, aí vem as vontades. Sabe o que vai acontecer no meio do caminho? Você vai abandonar o que você ouviu, você vai esquecer o que você ouviu, você não vai guardar nada, porque a dificuldade falou mais alto. Qual é o terreno do seu coração em meio a isso tudo? Qual é a terra do seu coração em meio a isso tudo? Qual é a profundidade da sua vida em meio a isso tudo? Hein? Verso 22. O terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e os enganos das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto algum. Ele ouve a palavra, mas não tem produção alguma. Ele está dentro da igreja, mas não há produção nenhuma. Ele está ouvindo, espero que não seja ninguém aqui, mas está ouvindo o que eu estou pregando aqui hoje, maravilhosa palavra, culto maravilhoso, mas não está absorvendo nada. Vai ter fruto? Nenhum. Por quê? Pois não guardou a palavra, pois não entendeu. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende. E dá uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Aqui está o encaixe do que eu quero falar sobre o processo. O seu coração é uma terra fértil, amém? Amém. O seu coração é uma terra preparada, amém? Amém. E o seu coração está pronto para receber a semente, amém? Amém. Então, quando a semente cai em terra fértil, em terra boa, ela vai produzir, ela vai criar raiz. E aí vem João 15 de novo. E dessa raiz profunda vai extrair nutrição que vem de Cristo. Quando essa produção começa a produzir, eu vivo o processo e a escolha é minha, ficar no 30, ou no 60, ou até 100. Muitos usam isso aqui para oferta, mas isso aqui está falando de vida. Isso aqui não está falando de semente que você deposita no papelzinho da oferta da igreja, não. Isso aqui está falando da semente que você deixa cair no seu coração, a palavra. Aleluia. E o processo que nós estamos vivendo vai nos levar cada dia mais profundo. Mas a escolha é minha em permanecer no 30, no 60 ou querer mais. E aí eu lembro de Ezequiel quando teve a visão. Que Ezequiel tem a visão, se não me engano é Ezequiel 37, não é isso? Que ele tem a visão do mar e vai. A água chega até o tornozelo, a água chega até o joelho, a água chega até o lombo, a água chega até o ombro. E Deus te quer mergulhado. Então tem o 30, o 60, o 60, o 60 e o 100. Aonde você quer chegar? O que você quer receber? Eu tinha tanta coisa para falar, mas fica para depois. Só vou fazer você... Termina semana que vem? Então termina semana que vem, mas precisava concluir esse capítulo. Vocês entendem isso? Amém. Vocês compreendem isso? Prepara o seu coração. Tem gente agoniado com os cultos que passa um pouquinho da hora. Querido, 10 minutos que você está dando para Deus não é nada comparado ao que você está recebendo dele. Aleluia. Você perde muito mais tempo na frente de uma televisão. Na rede social.
Você perde muito mais tempo no Facebook e no Instagram. Nós começamos no horário e terminamos no horário. Domingo passado passou 10 minutos, hoje está passando um pouquinho mais, porque é necessário falar. Se o Espírito tem dado o que falar, quem tem ouvido que ouça. Amém. Então não se preocupe com o horário. 10 minutos, o culto acaba 8h30. 9h30 você está em casa. Do que tem que reclamar? Por que você está falando isso, apóstolo? Porque você acaba perdendo a bênção. A terra tem que estar pronta, o solo tem que estar pronto para receber a semente que ele está derramando. Porque senão você não vai produzir nada. Você não quer ser aquela semente que caiu pelo meio do caminho. Você quer ser essa terra? Você quer ser a terra cheia de espinho? De preocupações que impedem o agir de Deus? Qual é a terra que você quer ser? A escolha é sua. Eu comecei falando, a escolha é certa e a escolha é errada. 2 caminhos. Um caminho produz a vida, o outro caminho produz a morte. Qual caminho você quer seguir? A escolha é sua. Amém? Então levante-se no meio desse processo todo. Oh, aleluia. Nem 10 minutos passou. Nem 10 minutos passou. Passou 6. Então, antes de nós terminarmos, são 8h36, passou 6 minutinhos. Sabe, a terra, quando ela é infértil, ela se preocupa com o exterior, ela se preocupa com as coisas exteriores. Mas a terra, quando ela é fértil, tudo que ela quer é mais ainda nutrição. Ela quer mais água, ela quer mais adubo, ela quer fortalecer. Ela quer fazer suas raízes crescerem profundamente, para extrair do melhor. Então, você é a terra pronta, amém? Você é a terra que Deus tem trabalhado, amém? Amém. Deixa só a luz do altar, porque isso não deixa ninguém inibido. Por favor. Feche seus olhos. Começa a falar para Deus, gente, de tudo isso que nós falamos hoje. Começa a pedir para Ele o que você precisa para que Ele faça. Abra mão. Se existe coisa ainda que você precisa abrir mão, abra mão. Se submeta. Não é ruim. Talvez para sua carne é péssimo, mas para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida eterna, é bom demais. Então começa a falar, Senhor, eu não gosto dessa situação, é difícil demais a situação. Então você está olhando como a terra cheia de espinho. Você está olhando para os problemas, e os problemas estão impedindo da semente crescer, germinar. Se você está olhando para as dificuldades que se apresentam, você está sendo como aquela terra onde caiu em um lugar cheio de pedra. Jesus, ele está dizendo, eu sou o semeador, eu estou plantando. O Espírito Santo, ele vem e prepara a terra para que a semente caia. É noite de cura, tem sido noite de cura, tem sido noite que Deus tem refeito. Então se submeta, igreja. Se submeta, não se submeta a mim, não se submeta aos mandamentos rotinários desse mundo, mas se submeta ao poder de Deus. Fala para Ele, é difícil demais para mim, é complicado demais para mim. Ele conhece suas ovelhas. E suas ovelhas conhecem seu pastor. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos nessa noite. Prepara-os, Senhor. Trabalha no mais íntimo do coração de cada um aqui presente. Porque, Deus, o que poderemos fazer se o Senhor não fizer? Para onde poderemos ir se o Senhor não fizer? Ou se o Senhor não estiver? Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Pai. Nós somos a terra e queremos receber de Ti as sementes da Tua palavra, para que elas possam germinar, criar raiz profundas em Ti, para poderes
extrair de ti o melhor. Fala para Ele do processo que você está vivendo. Conta para Ele quanto tem sido difícil. Ele é o teu Senhor. Por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir a tua boca, igreja. Entrega para Ele todas as tuas preocupações, anseios. Entrega para Ele o fardo que você está carregando. A falta de crer, a falta de entrega, a falta de compromisso com Ele. Porque cada um aqui sabe o seu chamado, cada um sabe o seu propósito de existência. E na maioria das vezes nós queremos abandonar como aquele que abandonou a semente. É um processo, e no meio do processo, o dono da obra, ele começa a alicerçar o que precisa ser alicerçado, colocar no prumo o que precisa estar no prumo. Não há tempo a perder, há tempo para ganhar. Senhor, que seja como aquela semente que caiu em terra boa, que venha dar não só 30, não só 60, mas a 100 por 1. Tua palavra diz que o teu povo padece por falta do conhecimento. O teu conhecimento tem sido desvendado nesse lugar, Senhor. Então não há ninguém que está padecendo. E se alguém está padecendo porque não está entendendo, abra o seu entendimento, abra seus ouvidos, abra o seu coração, para que eles possam ouvir, entender, receber. Ouvir, guardar e praticar. Amém? Tá ligado? Porque Ele nos fez A justiça de Deus. Grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo eu cresço, progrido e prospero. Por quê? Eu sou salva, curada e próspera. Antes de eu terminar, todos os homens aqui na frente, 5 minutos com o Berg, ok? Terça-feira, jovens, romanos, né? Nome de Jesus, né? Sou da Randa pra mim, gente. Quarta-feira, às 6 horas, diáconos. Nossa reunião, 7h30, quarta-feira, o que tem? Sala de oração. Quem vai comigo dia 4? Grama. Estarei ministrando lá. Vai ser uma bênção. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarda. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre todos vocês e os dê a